Conclua a frase. Não, é preciso terminar a frase. Por favor, a palavra é sua. Prezados colegas, estou muito feliz mais uma vez de estar no território dos Smyslov. Gosto muito de conversar com os jovens, o futuro da nossa pátria. E, aliás, um futuro que já está sendo construído no presente, inclusive nos campos da Operação Militar Especial. E eu valorizo muito a oportunidade de conversar com os jovens que trabalham lá. Recentemente, há algumas semanas, entreguei diplomas aos formandos do Programa de Educação Profissional Complementar, que foi organizado pelo MGIMO. E então, 19 formandos, participantes da Operação Militar Especial, graduados desse programa, eu conversei com eles. E, claro, também participei de um evento no âmbito do programa Tempo de Heróis, que foi uma iniciativa do presidente. E vejo o quanto a nossa juventude compreende a importância do contexto internacional, do contexto externo para o desenvolvimento do nosso país nos dias de hoje. Nossa política externa, a política da nova Rússia, depois que a União Soviética deixou de existir, sempre se baseou exclusivamente no interesse nacional. Nenhum tipo de tutelagem, nenhuma imposição ideológica de determinadas abordagens aos nossos vizinhos e, de modo geral, aos nossos parceiros. Como está registrado nos documentos conceituais e na Constituição, na concepção da política externa, é assim que atuamos. A principal tarefa da nossa atividade de política externa é garantir condições seguras para o desenvolvimento do país e melhorar o bem-estar dos nossos cidadãos. E agora, quando muitos politólogos, cientistas e especialistas começam a falar seriamente que a Terceira Guerra Mundial não é apenas inevitável, mas que já estaria ocorrendo em novas formas, começando com a agressão do Ocidente contra a Iugoslávia em 1999, depois a agressão contra o Iraque, depois a destruição da Líbia, o ataque à Síria. Todos esses países do Oriente Médio agora se encontram em um estado de grande inquietação, porque sua integridade territorial, pela qual o Ocidente tanto diz zelar, somente no caso da Ucrânia, a integridade territorial deles, tanto do Iraque quanto da Síria e da Líbia, foi seriamente comprometida em 2011 durante a chamada Primavera Árabe. Esses países até hoje permanecem bem, em um estado semidestruído. E agora o Ocidente voltou sua atenção para a região vizinha. Isso inclui a faixa de Gaza, de modo geral, os territórios palestinos, e houve agressão contra a República Islâmica do Irã. Bem, na Europa, a questão ucraniana, claro, é uma manifestação da linha do Ocidente de infligir uma derrota estratégica à Rússia, como eles mesmos dizem. Eles também admitem, sem nenhum constrangimento, que os acordos de Minsk, que foram concebidos para pôr fim a todos os problemas e para os quais o presidente Putin, junto com seus interlocutores, a chanceler Merkel, o presidente da França Hollande e, na época, o presidente Poroshenko, dedicou 17 horas sem descanso ou sono. E depois esses caras que estavam sentados com ele declararam: não, nós nunca pretendemos cumprir nada. Precisávamos apenas colocar algo no papel para ganhar tempo para a Ucrânia se preparar para uma guerra futura com a Rússia, para que pudéssemos abastecê-la com armas. E essas pessoas agora de nós pedem, exigem que cessemos imediatamente o fogo e deixemos tudo como está, para que eles novamente deem uma pausa para seus clientes em Kiev e continuem a abastecê-los. O fato inegável de que os europeus realmente e verdadeiramente querem nos derrotar, na minha sincera opinião, é algo que é confirmado todos os dias, sem exceção. O novo chanceler da Alemanha, Sr. Merz, declarou: não sei se ele entende o que estava dizendo, que temos a obrigação de tornar a Alemanha novamente a maior força militar da Europa. Ela foi a maior força militar na véspera da Primeira Guerra Mundial, quando a iniciou, e na véspera da Segunda Guerra Mundial, quando também a iniciou. E agora ele quer novamente tornar a Alemanha a principal força militar da Europa. E o seu ministro da Defesa, o Sr. Boris Pistorius, disse que, se for absolutamente necessário, os soldados alemães matarão os soldados russos sem qualquer sombra de dúvida.
em uma declaração bastante contundente. Isso, veja só, isso é percebido nas elites europeias de uma forma geral, quase como algo que já é dado como certo e plenamente estabelecido. Bem, e isso reflete, antes de tudo, o fato de que o Ocidente não pode se tornar apenas uma das grandes e fortes regiões de um mundo multipolar. Ele não pode abrir mão da hegemonia da qual desfrutou por meio milênio. E isso é especialmente evidente agora na Europa, quando querem submeter tudo e todos à sua vontade e não querem levar em consideração, simplesmente considerações pragmáticas. Literalmente, ontem ou anteontem, ao que me parece, o presidente Trump se encontrou com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e depois ela declarou com orgulho, com satisfação, que eles chegaram a um acordo segundo o qual os produtos europeus entrarão nos IPIHAWA e serão taxados com uma tarifa de 15%. E os Estados Unidos vão exportar seus produtos para a Europa sem qualquer tarifa, com tarifa zero. Além disso, a Europa vai gastar 750 bilhões de dólares na compra de fontes de energia americanas, principalmente gás natural liquefeito e energia nuclear. E, devido à recusa total de comprar fontes de energia russas, ainda haverá cerca de 600 bilhões em investimentos, como anunciou Trump. Ou seja, está claro que as fontes de energia americanas serão significativamente mais caras do que as russas. Está claro que essa abordagem levará a uma desindustrialização ainda maior da Europa, a transferência de investimentos da Europa para os Estados Unidos. E claro, isso será um golpe muito forte. Em primeiro lugar, os preços dos portadores de energia, a saída de investimentos para a indústria europeia, para a agricultura europeia. Mas figuras como Ursula von der Leyen literalmente se orgulham de seguir esse caminho. Sim, seremos obrigados a gastar mais recursos. Sim, provavelmente teremos menos oportunidades de resolver os problemas sociais da população. Mas temos a obrigação de derrotar a Rússia. Se lembrarmos da administração anterior dos Estados Unidos, Biden, como relatou recentemente o presidente Lula, presidente do Brasil, Biden, em uma conversa com ele, disse certa vez que era preciso destruir a Rússia. Nem mesmo uma derrota estratégica, mas destruir. Guerra é para a destruição. O presidente Trump adota uma posição diferente. Ele parte exclusivamente, como já disse várias vezes, do bom senso, tendo em mente principalmente considerações de negócios, ou seja, o que é vantajoso para o Zilau. Mas você certamente acompanha as ações que ele toma, principalmente na esfera comercial, e está avançando. Por exemplo, com a Europa chegaram a acordos que, é claro, são prejudiciais para o velho continente. Aqui nem é preciso analisar. Mas o presidente Trump é um pragmático. Ele não quer nenhuma guerra e ele, ao contrário de seu antecessor, o Sr. Biden, e ao contrário das atuais elites europeias, como Ursula von der Leyen, Starmer, Macron, ele está aberto ao diálogo. Sempre, mesmo nos anos da Guerra Fria, o diálogo se desenvolvia e permitia que os campos opostos compreendessem melhor as intenções uns dos outros. Assim como a vacina contra o nazismo, ela já está deixando de fazer efeito. Na Europa, estão ressurgindo as mesmas forças que queriam destruir a Rússia e que, neste caso específico, escolheram a Ucrânia como seu principal instrumento de ataque contra nós, simplesmente apoiando tudo o que ela faz, declarando. Veja, a comissária europeia para a ampliação, a senhora Cossé, se não me engano, declarou há cerca de um mês que a Ucrânia cumpriu todas as condições para iniciar as negociações de adesão à União Europeia. Porque o nazismo está ressurgindo na sociedade ucraniana, inclusive em nível legislativo. Estão sendo removidos os obstáculos para heroificar a bandeira Shukhevich. Agora eles, ao lado de Hitler, Goebbels e outros criminosos de guerra, são considerados símbolos da liberdade. E o fato de que sempre defendemos o diálogo, mesmo nos tempos mais difíceis, isso... e como eu disse, durante a Guerra Fria, o diálogo nunca foi interrompido entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o que também é muito importante, me parece, destacar hoje, é que durante a Guerra Fria havia respeito mútuo.
Agora isso não existe. A Europa simplesmente enlouqueceu, não consigo encontrar outra palavra. É claro que, em grande parte, isso é uma luta para manter o poder. Eles entendem que aqueles centenas de bilhões de euros que despejaram na Ucrânia para que ela combatesse a Rússia, matasse nossos soldados, organizasse atentados terroristas contra a infraestrutura civil, enviasse assassinos de aluguel para eliminar nossos políticos e jornalistas, tudo isso, é claro, a Europa faz com um único objetivo: usar os ucranianos como carne de canhão para eliminar a Rússia como concorrente e, melhor ainda, provocar tendências separatistas em nossa sociedade. Eles também estão muito ativos nisso. Apesar das medidas que a liderança tomou para coibir as atividades de várias organizações não governamentais estrangeiras e meios de comunicação de caráter duvidoso que não promoviam valores de interação entre a juventude de nossos países, entre a sociedade civil em geral, mas promoviam claramente a agenda ocidental. No entanto, o diálogo que mantemos com a administração Trump mostra que ainda existem pessoas sensatas no Ocidente e elas têm um apoio bastante significativo, como foi demonstrado pelo desenrolar dos acontecimentos dentro dos Estados Unidos. Estamos abertos ao diálogo, o presidente Putin já afirmou isso repetidamente com qualquer outro país, inclusive com os europeus. Por exemplo, o presidente Macron ligou para o nosso presidente, que atendeu imediatamente. Na verdade, não quero revelar segredos da conversa, mas, para ser sincero, pouco proveito se tirou desse diálogo. Por quê? Pelo menos porque depois o presidente Macron começou a fazer declarações públicas de que era preciso pressionar a Rússia para que ela aceitasse imediatamente um cessar-fogo sem quaisquer condições. Ele já dizia isso há muito tempo. E quando ele mencionou essa ideia pela primeira vez, perguntaram a ele: "E vocês vão parar de fornecer armas à Ucrânia?" Ele respondeu: "Não, o cessar-fogo deve ser sem quaisquer condições." É só isso. Esse é o objetivo. Assim como os acordos de Minsk foram necessários para, de alguma forma, sacudir o regime nazista de Poroshenko, agora eles também querem ganhar uma pausa. Nesse contexto, como já disse, o Ocidente não pode aceitar a perda de sua hegemonia e continua a adotar uma política puramente neocolonialista. A própria política de sanções é uma forma de combater concorrentes, um medo de permitir que eles se desenvolvam em condições normais, porque os novos centros de poder já os ultrapassaram. E se removermos os obstáculos ao seu desenvolvimento, eles se distanciarão ainda mais do Ocidente. Sim, o Ocidente ainda possui posições muito fortes e influentes no setor militar, em tecnologia avançada, biotecnologia de ponta e até mesmo no vasto e complexo ciberespaço global. No entanto, o Ocidente não se contenta em ser apenas um dos principais atores e participantes relevantes. Na verdade, ele precisa estar solidamente posicionado no topo, liderando e ditando as tendências. Pelo menos é assim que pensam as elites atuais. Enquanto isso, o mundo multipolar está tomando forma. O processo é objetivo. Ninguém poderá fazer nada a respeito, seja com sanções, guerras comerciais ou provocando guerras quentes, como o Ocidente já está planejando agora, depois do que fizeram no Oriente Médio, na Ucrânia e também no Irã. Já estão planejando operações no Extremo Oriente, no Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan, no Mar do Leste da China, e de modo geral no Sudeste e Norte da Ásia, incluindo a Península Coreana. Tudo isso faz parte da estratégia para manter o poder, para preservar sua posição hegemônica. É isso, e enquanto isso, como já disse, o mundo multipolar acabará por superar essa tentativa de frear o curso natural da história. Temos um número enorme de parceiros, aliados com ideias semelhantes. O aliado mais próximo no Ocidente é, obviamente, a República da Bielorrússia. No Oriente, é a República Popular Democrática da Coreia, com quem mantemos laços fraternos e de luta há décadas. Ajudamos nossos vizinhos coreanos a conquistar a independência. Eles nos ajudaram a libertar a região de Kursk dos neonazistas ucranianos. A Índia é outro grande país, assim como a Índia e a China, a Rússia, a Turquia e o Irã. Todos esses países representam grandes civilizações que existem há muitos séculos e que se mantiveram como uma comunidade civilizatória
Em outras partes do mundo, não se observa esse fenômeno. Mas no continente euroasiático, sim, isso realmente acontece. Essas grandes civilizações são agora as mais importantes, os principais atores na formação de um mundo multipolar. Na prática, a formalização dessas tendências está sendo realizada tanto pela Organização de Cooperação de Xangai, pelos BRICS, quanto por nossos parceiros na União Africana e na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E, sem dúvida, esse interesse que muitos países, dezenas de países, tanto em cooperação com os BRICS, quanto com a Organização de Cooperação de Xangai demonstraram, vai crescer e continuar a contribuir para a formação de mecanismos de desenvolvimento sustentável para a maioria global. Se o Ocidente utilizam mecanismos criados após a Segunda Guerra Mundial, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, para abusar de sua posição, incluindo a posição das moedas de reserva, principalmente o dólar, incluindo graves violações do princípio da concorrência leal e da presunção de inocência. Assim, a maioria mundial, esse processo já ocorre há vários anos, por meio dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, OCX, e de outros mecanismos, está criando plataformas alternativas para transações bancárias, rotas logísticas estão sendo desenvolvidas que não dependem das regras ocidentais, das regras que vigoraram após a Segunda Guerra Mundial, quando o Ocidente ainda não tentava abusar tanto delas e isso satisfazia a todos. Mas agora, os colegas ocidentais estão criando uma situação em que cada vez mais países vão se afastar de seus mecanismos, que estão sob seu controle. E claro, não posso deixar de falar sobre o nosso entorno mais próximo, nossos aliados, pessoas que compartilham dos mesmos ideais, parceiros estratégicos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da Comunidade dos Estados Independentes, da União Econômica da Eurásia. Todas essas também são grandes estruturas cuja atuação se encaixa no processo de formação de uma grande parceria eurasiática. Aqui estão as estruturas no espaço pós-soviético, a Organização de Cooperação de Xangai, OCX, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e muitos outros atores promissores. Aliás, o continente eurasiático é o único onde não existe uma organização pancontinental. Na África existe a União Africana. Há muitas estruturas subregionais, mas existe a União Africana Pancontinental. Na América Latina, há muitos blocos de integração subregionais, mas existe a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Já na Eurásia, não existe algo assim. E provavelmente foi por isso que, quando o presidente, alguns anos atrás, na cúpula Rússia-ASEAN, propôs aproximar todos esses processos de integração subregionais, a ideia era que, no ideal, eles se complementassem mutuamente, que seus programas ajudassem a eliminar duplicidades e, assim, formassem essa grande parceria eurasiana. Essa ideia vem da vida real, não é uma iniciativa artificial que está sendo imposta. Não, é algo objetivo, que vai atender aos requisitos de benefício mútuo, máxima economia de recursos e maximização das vantagens que os processos de integração estão criando. E em um sentido mais amplo, isso se tornará uma base sólida, um fundamento material para a formação da arquitetura da segurança eurasiana. As estruturas atuais que lidam com segurança são, antes de tudo, aquelas que foram criadas na Europa após a Segunda Guerra Mundial, a OSCE e, claro, a OTAN. Mas tanto a OTAN quanto a OSCE são estruturas baseadas no conceito de segurança euroatlântica. Ou seja, é imprescindível que haja colegas do outro lado do Oceano Atlântico. Mas, bem, provavelmente que assim seja. Quem de fato quiser cooperar com os Estados Unidos da América, com o Canadá, ninguém está, de forma alguma, proibindo. Mas por que não pode haver uma estrutura pancontinental aberta a todos os países do continente? Ainda mais agora, como você pode ver, o presidente Trump nem faz muita questão de manter algum papel especial na Europa.
acha que a própria Europa deve lidar com seus problemas, seja segurança, seja desenvolvimento econômico, nas condições que os EU a impuseram à própria Ursula von der Leyen. Por isso, a arquitetura da segurança eurasiana, ela, está praticamente batendo a porta. E já, pelo terceiro ano consecutivo, em outubro, acontece em Minsk uma conferência sobre segurança eurasiana, onde é discutido o projeto da Carta da Diversidade e Multipolaridade no século XXI. Esse projeto foi elaborado por nossos amigos bielorrussos junto conosco. E nas duas primeiras conferências, a participação foi bastante interessada, inclusive alguns países da União Europeia participaram. E eu acredito que esse número vai aumentar. Portanto, temos muitos assuntos a tratar. O principal deles, claro, é derrotar o inimigo. Pela primeira vez em toda a história, a Rússia está lutando sozinha contra todo o Ocidente. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aliados. Agora não temos aliados no campo de batalha? Por isso, precisamos contar apenas conosco. Não podemos permitir nem fraqueza, nem vacilo. E o presidente definiu as tarefas que estamos cumprindo na arena internacional, mas, antes de tudo, na linha de contato de combate. Essas tarefas serão cumpridas. Nós insistimos naquilo que é nosso. Uma exigência legítima, ou seja, garantir nossa segurança. Nenhum envolvimento da Ucrânia na OTAN, absolutamente nenhuma expansão da OTAN. Ela já se expandiu até nossas fronteiras, contrariando todas as promessas e documentos que foram adotados. Em segundo lugar, todos dizem, devolvam. A Rússia deve voltar às fronteiras de 1991. Em primeiro lugar, em 91, quando a Ucrânia foi reconhecida como um Estado independente, ela tinha como princípio fundamental sua declaração de independência, onde estava declarado um Estado fora de blocos, sem armas nucleares, neutro. Foi exatamente nessas condições que a integridade territorial da Ucrânia foi reconhecida. E quando eles começaram a destruir, a exterminar tudo que era russo, é claro que não podíamos ficar de fora. Tentamos com persuasão, negociações, não funcionou. Por isso não havia alternativa ao início da operação militar especial. Para nós, o importante não são os territórios. Às vezes dizem, eles ocuparam o território, é preciso libertá-los. Mas para nós, esses territórios não são importantes. Nós temos o maior país do mundo. O que importa para nós é que as pessoas que viveram lá por séculos, que são portadoras da cultura russa, da língua russa, da educação russa, que querem educar seus filhos nessa mesma cultura, que essas pessoas não sejam exterminadas e que seus direitos sejam protegidos. Essa é uma exigência absolutamente legítima. E, claro, o reconhecimento das realidades que estão consagradas em nossa Constituição. Essa é uma exigência absolutamente sem alternativa. Então, por isso, temos muito trabalho. Eu espero muito que os encontros que realizamos aqui e que vocês realizam aqui com meus colegas ajudem vocês a entender melhor com o que lidam, bem, neste caso, as estruturas de política externa da Federação Russa. E espero que o quadro de diplomatas continue a crescer, inclusive com a participação de formandos deste... Como se chama esse curso? O Fórum nos Territórios do Sentido. Esta é a edição da Unidade. Muito obrigado. Agora vamos interagir um pouco. Sergei Viktorovich, obrigado.